Olá pessoal dos segundos anos do ensino regular. Essa é mais uma aula de Sociologia, a segunda aula que vai trabalhar com a temática do mundo do trabalho. E essa aula a gente vai conhecer um pouquinho das ideias de Émile Durkheim. Lembrando que na aula passada a gente conheceu as ideias de Karl Marx. Entre as principais ideias dele é que o trabalho é o homem transformando a natureza. Então, toda vez que o homem trabalha, o homem está agindo sobre a natureza. E quando ele transforma a natureza, ele transforma a si próprio. Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho das ideias de Émile Durkheim, que nasceu na França e viveu entre 1958 a 1917. Foi considerado o pai da sociologia científica. Por que da sociologia científica? Porque foi ele que criou um método e deu à sociologia status de ciência. Ele também ficou conhecido como teórico da coerção social. O que é coerção social? É o peso que a sociedade impõe sobre o indivíduo. Isso é, o indivíduo tem que agir de uma determinada forma, que nem sempre é aquilo que ele deseja, que ele quer, mas existe um peso social sobre o indivíduo. E ele é o criador do fato social. Lembrando que o fato social tem três características. A primeira característica do fato social é que ele é algo externo, algo que não surgiu, que não nasceu com a gente. É algo que não é algo biológico, mas é algo que surgiu socialmente. Então, a gente aprendeu em sociedade. Então, é algo que não nasceu com a gente. A segunda característica, que é algo coercitivo, porque se a gente não cumprir determinadas regras, a gente vai ser punido de alguma forma. Tá? Então, todos têm que se enquadrar, porque se não se enquadra no fato social, a pessoa vai ser punida. E, por último, é algo que é válido para toda a sociedade, pelo menos para toda aquela sociedade que o indivíduo vive. A gente pode dar vários exemplos aqui de fato social. A escola é um fato social. Ninguém nasce indo para a escola, é uma ação que é externa, mas também é coercitiva, porque se a pessoa não vai para a escola, de alguma forma ela é punida, seja pela lei, seja socialmente punida. E por último, isso não cabe só para ela, mas para aquela pessoa, para aquele indivíduo, mas para todas as pessoas. Então, a sociologia, para o Durkheim, estudaria fatos sociais, que são coisas, que são acontecimentos que se enquadram nessas três características aqui citadas. Bem, sobre o trabalho. O que é o trabalho para o Durkheim? Primeiro, é um fato social. Vamos ver como se encaixa dentro dos fatos sociais. Então, ninguém nasce trabalhando. Trabalho é algo externo ao indivíduo. No entanto, se uma pessoa não trabalha, ela é punida, socialmente punida, e até ela vai passar necessidade, etc. Então, de alguma forma, ela é punida. E, por último, isso não cabe só para ela, mas para todas as pessoas. A pessoa que não trabalhar, qualquer pessoa que não trabalhar, é punida. Então, a segunda coisa importante falar sobre o mundo do trabalho, tá, para o Durkheim, é que o Durkheim vê no trabalho humano uma questão de desenvolvimento. Ele fala sobre dois momentos do trabalho humano. E o desenvolvimento da humanidade está relacionado com como o ser humano se integra, como ele desenvolve o trabalho. E essa forma de desenvolver, eles chamam de solidariedade social. Então, é a partir do trabalho que o ser humano se construiria. E ele vai dividir essa solidariedade social em dois tipos.
a chamada solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A segunda, aqui embaixo está escrito errado, tá, gente? É orgânica. Desculpa aí do erro. Mas tudo bem. Vamos lá. Características da solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, ela surgiu nas sociedades primitivas ou pré-industriais. Isso é, a gente pode pensar numa sociedade indígena, nos homens das cavernas, ou mesmo em períodos como o início da antiguidade, em períodos onde não havia a mesma forma de divisão, de organização do trabalho. E existia maior coesão social. Por que maior coesão social? Porque as pessoas geralmente trabalhavam em poucas profissões, como numa sociedade indígena, que geralmente os homens cuidam da guerra, cuidam da caça, contra as mulheres cuidam de afazeres domésticos, dos filhos, e da horta doméstica, e etc. Então não existe uma grande divisão social, que acaba sendo o terceiro item aqui embaixo, tá? Esse item. Há uma menor divisão social. E como as pessoas trabalham na mesma coisa, vivem no mesmo ambiente, elas estão mais presas umas às outras. Então a gente tem uma maior coesão social. Isso é, um maior peso da sociedade sobre o indivíduo. Numa sociedade indígena, por exemplo, o peso que a sociedade põe sobre o indivíduo é muito maior. O indivíduo não faz exatamente o que ele quer, mas o que se espera dele dentro da sociedade. Solidariedade orgânica, que é o segundo tipo de solidariedade, típica das sociedades pós-industriais, isso quer dizer, especialmente após a Revolução Industrial, no final do século XVII, início do século XVIII, tá, gente? Nesse tipo de sociedade, a gente tem menor coesão social. Por quê? Porque existe maior divisão do trabalho. Hoje existem muitas profissões, muitas e muitas profissões, muitos grupos diferentes. Isso, de certa forma, faz que as pessoas não estejam tão próximas. O peso da sociedade sobre o indivíduo, quer dizer, a coesão social seja menor. Isso não quer dizer que não há coesão social. Há, mas ela é menor. Por isso a gente tem mais pessoas de religiões diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. Existe essa diversidade maior desse tipo de solidariedade. Então a gente tem a solidariedade mecânica das sociedades primitivas, com um trabalho e com pouca divisão social, e a solidariedade orgânica das sociedades industriais, onde há maior divisão do trabalho e menor coesão social. Isso é o peso que a sociedade põe sobre o indivíduo. Fala um pouquinho sobre a diferença da forma que Durkheim enxerga o mundo do trabalho, e o Marx faz isso também. De uma forma geral, eles buscam compreender coisas diferentes. O Marx tenta entender a essência do trabalho. Isso é, o que é o trabalho em si? Quais são as transformações que o trabalho exerce sobre o homem? O trabalho transforma a natureza, e ao transformar a natureza, transforma o homem. Marx também, a gente não estudou sobre isso, mas ele vai falar sobre as características do trabalho em diferentes sociedades, em diferentes modos de produção. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aí o que são os modos de produção. Enquanto o Durkheim quer entender sobre a divisão do trabalho em si. Outra questão é que Durkheim vê a sociedade como um corpo.
onde cada membro tem uma função. E ele não vê desigualdade no mundo do trabalho. Pelo menos essa não é a temática que ele desenvolve. Essas diferenças para ele são naturais. Enquanto para o Marx, essas diferenças não são naturais. A forma que um homem se apropria do trabalho do outro, e aí a gente pode falar sobre questões salariais, questões de exploração, etc., não são naturais, não são tão harmônicas para o Marx quanto são para o Durkheim. Bem, gente, essa aula eu quis trazer um pouquinho das ideias do Durkheim sobre a divisão social do trabalho, sobre o trabalho em si. Então, retomando o que a gente falou, trabalho para o Durkheim, ele diferencia entre períodos diferentes. Período que a gente chama disso. E esses dois períodos ele chama os dois juntos de solidariedade social. E nessa solidariedade social ele divide em dois tipos: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Uma típica das sociedades primitivas e outra típica das sociedades pós-industriais. Em uma, há pouca divisão do trabalho, em outra, muita divisão do trabalho, existem diversas profissões, etc. Maior divisão do trabalho. Na primeira, existe maior coesão, maior peso da sociedade sobre o indivíduo, e na segunda, esse peso é menor. Bem, gente, é isso que a gente estudou hoje, tá? O conteúdo do Durkheim no mundo do trabalho, e até a próxima.